Olá, minha galerinha do oitavo ano. E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, família bem, que vocês estejam bem, aproveitando da melhor forma aí o tempo de vocês, né? Estudando, colocando as matérias em dia, né? Se preparando para as nossas avaliações que estão perto, né? A gente essa semana está enviando aí para vocês as revisões para que vocês possam já ir fazendo, para que possam tirar dúvida com seus professores, que semana que vem a gente vai estar enviando um vídeo de correção das revisões para as avaliações, ok? Bom, galerinha, vamos aí ao nosso conteúdo de geografia, né? É o nosso último conteúdo aí da apostila do volume 2, tá bom? Aonde a gente já tinha começado a falar sobre a população americana, né, do continente americano. E por ser um capítulo grande, a tia dividiu em três partes, onde a gente, né, caracterizou um pouquinho, falando sobre a colonização, né, as diferentes colonizações aí que houve, tanto da América saxônica quanto na América Latina. Na aula passada, nós falamos um pouquinho de algumas características específicas, né, da população e da economia dos países que fazem parte da América Latina. E hoje nós vamos entrar num assunto aí mais particular, falando da questão da desigualdade, né, que tem aí no continente americano, ok? Aí a gente continua com essa foto, né, que chamou muito a atenção da gente aí, que a gente discutiu um pouco na semana passada, que essa foto aí, gente, é um relato diário, né, de milhares de pessoas que diariamente cruzam aí a fronteira do México para irem trabalhar nos Estados Unidos e à noite, né, no final da tarde, retornam para os seus lares para poder, né, continuar a sua vida. Então, assim como a gente vê, né, esse fluxo aí grande de pessoas que cruzam a fronteira para buscar uma qualidade de vida melhor, isso acontece um pouquinho com a gente aqui também no Brasil, né? A gente tem aí a ponte da amizade, né? Aonde aí milhares de brasileiros e argentinos cruzam aí também para poder buscar o pão de cada dia. No Paraguai também, ou seja, com os países, né, que fazem fronteira aí também com a gente aqui da América do Sul, a gente também passa um pouco isso daí. Só que, ao contrário, né, os Estados Unidos é uma grande potência econômica, né? Então, existe uma grande diferença socioeconômica entre os habitantes, né, dos Estados Unidos em relação ao México. O que acontece um pouco com a gente aqui, né? O Brasil é um país subdesenvolvido, assim como os países vizinhos também da América do Sul também são, ok? Bom, galerinha, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a questão da urbanização, que é uma das características que faz com que algumas cidades, alguns países se desenvolvessem mais em detrimento de outros, né? A América é um continente essencialmente urbano, a gente já falou muito sobre isso daí. A maior parte, né, da concentração de renda, de trabalho, de produção, né, de compra e venda de mercadorias, ela está nos centros urbanos. 80% da população vivem nas cidades, tá? As regiões metropolitanas de Nova York, Los Angeles, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Cidade do México, por exemplo, são consideradas as cidades mais populosas que a gente tem no mundo. Você vê aí, né, de todas essas cidades que a gente falou, o Rio de Janeiro aí se encaixa em dois, né? O Rio de Janeiro, perdão, o Brasil se encaixa tanto em São Paulo como Rio de Janeiro. Bom, e o que acontece, galerinha, com esses centros urbanos? Por que eles apresentam uma alta densidade demográfica? O que é a densidade demográfica? A Gia já falou isso com vocês. A densidade demográfica é o contingente populacional que é dividido por metragem, né? Para saber quantas pessoas cabem, né? Dentro de um metro de uma determinada área específica aí de um determinado lugar. Então, por que nos grandes centros urbanos a gente tem aí uma grande densidade demográfica, né? Uma quantidade grande de pessoas por quilômetro quadrado, né? Ou por metro quadrado? Porque a gente sabe que é justamente nos centros urbanos que vão atrair as pessoas para melhores condições de vida, de emprego, de estudo, né? É onde elas podem planejar financeiramente aí um orçamento mais acessível para as suas famílias, né? E isso faz com que a gente tenha aí grandes centros urbanos com densidade demográfica muito grande, né? Agora, ao mesmo tempo que a gente tem aí, né, um contingente populacional buscando melhores qualidades de vida, esses centros urbanos também vão ter problemas muito sérios, né? Como a falta de urbanização, de saneamento básico, né? De infraestrutura, de violência, de criminalidade e tudo mais, ok?
Bom, galerinha, a desigualdade marca inseparável do continente americano, ou seja, apesar da gente ter aí, né, um continente único, que é o continente americano, a gente sabe que essa divisão, né, entre América do Norte, América Central e América do Sul, ela traz aí, né, uma grande diferença socioeconômica entre os países que fazem parte do continente americano, né? Existem até aqueles conceitos que a gente fala muito da questão preconceituosa de falar que a América é para os americanos, mas a América em que sentido? A América e Estados Unidos, né, que é considerado uma grande potência econômica mundial. Agora, os outros, né, países que fazem parte da América Central e da América do Sul, é como se eles não fizessem parte aí desse conceito e dessa frase, né? Por se tratar de países subdesenvolvidos e que passam, muitas das vezes, uma dificuldade socioeconômica aí muito grande, né? E aonde que a gente vê isso daí? Quando a gente pega as tabelas aí que mostram, né, o índice, né, do IDH entre esses países, é onde a gente vai ver a grande pobreza, né, que está acentuada em alguns países e não em outros. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? É uma forma, né, que os governos encontram de mensurar, de medir a qualidade de vida, a qualidade de educação, a qualidade da saúde, né, que existe em determinado lugar. Então a gente percebe que o IDH que é apresentado aos países subdesenvolvidos da América do Sul e da América Central são IDHs muito baixos, que vão apresentar ali, né, uma população com baixa questão de estudo, né, ou seja, muitos jovens não conseguem nem terminar o primeiro e o segundo grau, certo? Então a gente começa a perceber que quanto menos estudo, né, a população tiver, mais dificuldade de inserção de mercado de trabalho, de se aprimorar, ela vai ter. As condições subhumanas, né, também são muito grandes, o índice de analfabetismo, de saúde e tudo mais, ok? Bom, galerinha, uma outra coisa muito bacana quando a gente vai aí mensurar, né, o IDH, a qualidade de vida aí da população e ter uma visão geral, né, de como que é o desenvolvimento populacional desses países, são as pirâmides etárias, tá? Essas pirâmides aí a gente também estudou no ano passado em geografia e elas são uma forma muito bacana da gente poder ver numa espécie de gráfico como que está a distribuição populacional entre homens e mulheres e como que está essa distribuição desde crianças até a faixa etária, né, de idosos. A gente sabe que a parte da base, a parte de baixo da pirâmide, é a parte onde se concentra, né, as crianças aí de 0 a 10 anos, os adolescentes. O meio da pirâmide, onde a gente vê em azul e laranja, vai concentrar a parte adulta, né, para a fase idosa, e o topo da pirâmide, onde a gente encontra aí, né, a maior parte das pessoas idosas, certo? Bom, as pirâmides etárias, elas representam características diferentes, de acordo com o grau de desenvolvimento das populações americanas. Assim, nos países desenvolvidos com maior IDH, com melhor qualidade, né, de índice de desenvolvimento humano, onde há redução do índice de natalidade e o aumento da expectativa de vida, a tendência é que a pirâmide apresenta a base mais estreita, formado pela população mais jovem, e o topo mais largo, formando pela população mais idosa. Ou seja, galerinha, o que vocês podem perceber aí? Que o índice, né, de crianças que tem em países desenvolvidos, olha só, por exemplo, essa pirâmide aí é do Canadá, ela demonstra o que pra gente? Que o índice de natalidade, que é a quantidade de crianças, né, que nascem em um determinado país, ela é muito controlada e reduzida. Então vocês observem, né, que ela é um percentual até baixo. Existem pessoas mais adultas, né, do que os jovens, do que as crianças, que a gente pode perceber aí. E existe também uma faixa etária aí dos 60, né, até mais ou menos os 70, 80 anos, que também é um pouquinho maior. Isso mostra, né, a questão da qualidade de vida, do aumento do estudo, né, onde as pessoas têm mais consciência, então elas têm menos filho por família, né? As mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, então elas procuram trabalhar e buscar a sua independência, né? Então a questão da constituição de famílias com muitas crianças, né, e de uma condição de vida mais
pobre, ela é mais rara de se ver em países com igual essa pirâmide que a gente vê aí, ok? Agora, observem essas outras duas pirâmides aí que a gente tem. Ao contrário dos países, né, com baixos e médios índices de desenvolvimento, isto é, com elevadas taxas de natalidade e baixa expectativa de vida, o que é expectativa de vida? É o tempo que a pessoa leva, em média, para poder morrer, que ela rende mais, né, na sua faixa etária de idosos. Por exemplo, em países onde a qualidade de vida é muito boa, a expectativa de vida vai até os 80 anos, 75 anos. E países onde a expectativa de vida é muito ruim, muitas das vezes, né, os adultos já começam a falecer a partir dos 45, 50 anos, né? Então, o que vocês podem perceber aí? Quando a gente tem uma pirâmide, igual a pirâmide aí da Guatemala, né? Aonde a parte das crianças, a base é muito larga e a gente começa a estreitar e a ponta dela é muito fininha, isso mostra que a gente tem, né, um grande índice de crianças e com o passar do tempo, a qualidade de vida é tão ruim que ela começa a estreitar e a gente vê aí que ela possui uma grande taxa de mortalidade, né, de adultos e de idosos. Já a pirâmide do México não. Ela já tem, né, um equilíbrio no seu IDH e ela apresenta aí, né, o índice da base e do meio um pouco assim, mais acentuado, né, mais equilibrado, e a parte aí dos idosos estreitando um pouquinho mais, tá? Uma outra preocupação que se tem hoje no continente americano é a questão da migração. Ou seja, devido, né, à busca por uma qualidade de vida melhor, a gente, ao longo da história aí, né, dos Estados Unidos, a gente vê o quanto que a maior parte das migrações elas ocorrem nesse sentido, né? Onde as pessoas saem da América Latina, né, e buscam melhores condições de vida no continente aí americano, na parte da América do Norte, dos Estados Unidos, e um pouquinho só no Canadá. O Canadá não existe muito índice de imigração, não, por ser um país mais distante, né, de clima muito gelado, muito frio. Então, ele está um pouco distante dos países aí, principalmente ali da América Central. Então, não vai sofrer muito, né, com essa questão aí das migrações. Bom, meus amores, a tia espera que vocês aí realizem as atividades, tá? A gente está finalizando aí o capítulo 6, que faz parte aí do volume 2 do livro do segundo bimestre. Façam as atividades. Qualquer dúvida aí, tem o canal Tira Dúvida, tem os telefones dos coordenadores. Pode ligar para a gente, falar com a gente, que a gente tira a dúvida de vocês a qualquer hora e a qualquer momento. Façam a revisão, que semana que vem a gente está juntinho fazendo as correções, ok? A tia aí manda um super beijo no coração de vocês, tá? E fiquem com Deus. Beijo!